Existem indústrias que moldam tendências, existem indústrias que moldam histórias. Hoje vamos falar de uma que carrega em cada criação o toque do design, o rigor da engenharia e a força da tradição brasileira. Por trás de cada par de sapatos existe um universo de tecnologia, processo e inovação silenciosa. Uma sintonia de planejamento, logística e propósito. Uma indústria que aprendeu a se reinventar sem perder a alma artesanal que a tornou conhecida em todo o Brasil e em mais de 100 países. No centro dessa transformação está um líder que une precisão técnica, mentalidade enxuta e visão de futuro. Um profissional que acredita que a eficiência é mais do que métricas, é cultura, é movimento. No episódio de hoje do Conexão Comex, eu converso com o Givago Goss, Head de Planejamento, Engenharia e Logística da Piccadilly Company. Givago, seja muito bem-vindo ao Conexão Comex. Olá, André. Tudo bem? Muito obrigado aí pela oportunidade. Estou muito feliz e grato por estar podendo trocar um pouquinho de conhecimentos e aprender contigo aí nesse momento tão importante aí. Bora que vai ser uma troca incrível. Olha, eu não costumo apresentar os convidados. Eu sei que você tem uma história longa, de muito sucesso no setor. Eu queria que você falasse um pouco dessa carreira e como você chegou agora tem pouco tempo de casa, né? Mas como você chegou na Piccadilly Company? Como é que foi essa trajetória até aqui? Perfeito, André. Então eu costumo falar que eu sou um menino da porteira, né? Porque eu sou natural de Franca, São Paulo, capital do calçado masculino de couro. Então nasci lá e me criei até os 27 anos. Tenho 3 irmãos, Maíra, Gustavo e Gabriel. Só eu tenho um nome diferente por causa do filme Dr. Givago, meu pai gostou bastante. E cresci nesse mundo calçadista. Então, lá na cidade onde foi durante muitos anos o que movimentava a economia de Franca, foi lá que eu aprendi a ser sapateiro, que eu falo que eu sou sapateiro com muito orgulho. Então, nos meus 20 e poucos anos de carreira, todos são em indústria calçadista. Então, trabalhei por 2 anos, do 16 aos 18, na empresa do meu tio. Tinha uma fabriqueta de calçados de solda de borracha, na parte de produção mesmo, passando cola, depois revisando calçados. Quando foi em janeiro de 2003, eu recebi a oportunidade de trabalhar na Calçados Ferracini, uma empresa também bem grande no que se refere a calçado masculino, que era de couros, agora entrou no ramo de sapatênis e no ramo de sneakers, né? Então entrei lá na produção, passa no calçado para dar brilho e depois ilustrar o calçado. Depois, na minha inquietude, eu quis aprender uma profissão ainda dentro da produção que ganhava um pouquinho mais de remuneração e comecei a ser apontador de sola, que é unir o cabedal junto à sola do calçado. Fiquei nessa atividade por quase um ano e aí surgiu um processo seletivo interno para compor uma área chamada auditoria de terceirização. Como a gente sabe, no calçado masculino e no feminino, ainda muito manufaturado, mesmo com as tecnologias e as inovações, a costura é para o masculino, a costura é para o feminino e é para o kids, o gargalo de qualquer operação. E para a Ferracini também era. Então, na época, tinha 60 ateliês de costura em Franca e região, que costuravam o cabedal para a Ferracini fazer o processo de montagem. Eu passei no processo seletivo para cuidar dessas terceirizações no viés de quê? Produtividade, eficiência e no viés de legalização do que se refere às necessidades trabalhistas da CLT, como registro, INSS, fundo de garantia, todos os direitos que compõem ali um colaborador aí que é regido pela nossa CLT. Fiquei nessa atividade por um ano, aí foi uma parte que me desenvolvi bastante, porque eu morria de vergonha de sair em locais que eu não conhecia, e nesse momento eu tinha que pegar uma moto e um carro e falar com diversos tipos de mini empresários, de empreendedores, que tinham vários tipos de perfis, e me adequar a esses diferentes perfis, trazendo o resultado que a empresa precisava, mantendo ali também uma segurança no que se refere à parte trabalhista, a contratos e afins. Então, foi um momento muito bom de desenvolvimento profissional e pessoal, consequentemente. Logo, com 11 meses de atividade, recebi uma proposta para compor o time de PCP, Planejamento e Programação e Controle da Produção, como assistente. Sempre fui muito curioso, gostei de informática. Terminei o ensino médio, fiz um cursinho técnico de informática, dei aulas de informática aos sábados e depois decidi cursar administração. A minha primeira necessidade de faculdade, eu queria fazer jornalismo, porque eu gosto de escrever, e o meu sonho era apresentar o Jornal Nacional lá na época, falar boa noite.
Acho que o tralha agora ocupou o meu lugar, né? Vai demorar um pouco para sair de lá. Vai demorar mais um pouquinho. E aí não deu turma e eu fui para a administração, que era a minha segunda opção. Eu me formei em administração e trabalhava já na Ferracina na parte do PCP, como assistente, depois analista de PCP e como coordenador de PCP. Como coordenador de PCP, eu cuidava tanto de toda a programação da Ferracina, que ainda era toda em Franca, e das unidades filiais que a Ferracina tinha, que era em Minas Gerais, Ibiraci, interior de Minas, e Machado também, interior de Minas Gerais. E aí eu comecei a me destacar à frente a essas conduções, não mais só de PCP, mas como conduções de estratégia de produção, estratégia de compra de maquinário e afins. E aí naquela época, em 2013, eu já tinha um LinkedIn e já era bem atualizado, que para muitos era desconhecido. E aí apareceu a proposta da Grendene, outra gigante dos calçados de plástico, aí, como Melissa, Ipanema e outras marcas aí do grupo. E aí falei, poxa vida, estou muito bem aqui na Ferracino, gosto demais da empresa, levanto para trabalhar com muito prazer. E agora, né? Sair daqui de Franca, cidade de 380 mil habitantes, e morar em Sobral, interior do Ceará, eu nem tinha ideia de como era. Participei de um processo seletivo inicial que era para uma vaga de supervisão de PCP. Ao ir na entrevista final presencial a Sobral, eles me viram um potencial maior e me ofereceram a vaga de supervisor de operações de PCP, que era supervisor de supervisores. Então, tinha duas fábricas, uma de injeção de plásticos, de full plastic, que tinham 220 máquinas injetoras rodando 24 horas por dia, e eu programava todas essas máquinas. E uma outra de produto acabado, de montagem mesmo, que saía de um volume de 80 mil pares por dia e ia para 180 mil pares por dia. Então a decisão foi difícil. Primeira vez que eu ia morar sozinho, longe da família e longe de todos. Uma cidade quente, desconhecida. Mas eu falei, eu preciso me experimentar, porque eu sempre gostei de desafios. E aí eu fui em maio de 2000, E uma cidade, aliás, maravilhosa, né? E o estado, então, nem se fala, né? fantástico, né? Fantástico, fantástico. Olha, a Fantástico. qualidade de vida em Franco, André, é muito boa. É uma cidade É. tem quase 500 mil habitantes, tem uma localização boa, a temperatura agradável, porque chove, faz calor. Eu falo que eu sou meio suspeito para falar de Franca lá, que gosto, tem bastante carinho por ela. Meus familiares estão todos lá também. Então, 2, 3 vezes por ano eu estou lá visitando a minha terrinha. Inclusive, no final do ano agora, passarei o Natal com eles. E aí fui para o Ceará, Sobral, morar sozinho pela primeira vez, no interior do Ceará, numa terra desconhecida. Saía de uma jornada de 8,8 horas por dia, tinha equipes 24 horas por dia, então tinha PCP no primeiro, no segundo e no terceiro turno, e meio a um desconhecido de um volume de 180 mil pares para quem fazia 6 mil pares por dia. Então a dimensão da minha responsabilidade deu um boom muito grande. Óbvio que deu medo, óbvio que deu insegurança, mas eu sempre fui muito focado nas coisas que eu queria. Eu brinco que eu chorava escondido, mas não contava para ninguém, que eu não ia desistir, porque não foi fácil. Cultura diferente, condições de infraestrutura totalmente diferentes também, dinâmica da empresa muito diferente daquilo que eu trabalhava na Ferracina, que tinha uma gestão mais paternalista, ali você já vai para uma empresa de capital aberto, que tem outra pegada de resultado, né? Então foi muito assim, no começo assustador, mas eu mantive o meu foco. Resumindo, em maio de 2013 entrei na Grendene, foi o melhor ano da Grendene, de volume de faturamento e de resultado. Em outubro de 2014 recebi o convite para ir para Fortaleza, também pela Grendene, ela era a fábrica da Melissa, a fábrica dos cheirinhos de tutti-frutti lá da Melissa, para fazer um trabalho temporário também de eficiência operacional. Eu tinha feito em Sobral e foi muito bom. O diretor pediu para eu ir lá junto com o meu gerente aplicar o mesmo modelo na unidade. Eu fui, eram 52 máquinas também injetoras, que trabalhavam 24 horas por dia e baixavam, a gente fala, baixar horas, de 16 horas, ou seja, de 16 para 24 existia uma lacuna de perda de eficiência e custo muito grande. Implantei um modelo lá que era de gestão por turno, de olhar para a causa raiz, estabelecer a ação em 33 dias, eu lembro direitinho. Nunca tinha acontecido, a média das máquinas era de 24 horas. E aí parou-se tudo e falou, poxa, não foi nenhum sistema que fez isso daqui, nenhum RP, nem nada. Foi uma gestão diferenciada para a situação. Trouxe o resultado de eficiência para o negócio que nunca teve
e numa condição muito favorável. Aí eu recebi o convite para ser efetivado em Fortaleza. Me mudei para Fortaleza em janeiro, procurei apartamento por 2 meses. Quando foi em abril, eu recebi um convite para Farroupilha, para fazer um trabalho também de ajuda com a Farroupilha, a unidade da Grendene é administrativa e desenvolvimento, né? Então, desde criar, desde produzir amostras, era o foco da unidade, é o foco da unidade até hoje. E eu falei, poxa, parece que eu já vi esse filme. Saí de uma cidade de Fortaleza, 35 graus, cheguei em Farroupilha 0. Puxa. Aquela serração, né, que ainda é neblina, eles chamam de serração, né? E eu com uma jaquetinha fininha, passando um frio danado. Tive que comprar uma jaqueta mais grossa, a famosa japona, né, os gaúchos que entendem bem. E fiquei 15 dias ali, e o gerente lá na época, o José Isaías, que era o meu gerente de engenharia, me fez a proposta se eu queria trabalhar com ele, que ele estava reestruturando a área, e o diretor tinha indicado meu perfil. Eu falei, poxa vida, agora que eu aluguei um apartamento, perto do mar, da beira-mar, que eu posso correr na beira-mar, vou vir aqui passar frio nessa geladeira. Aí eu me lembro que eu fiquei bastante na dúvida. E aí eu liguei pedi um momento pro meu diretor e ele só me disse o seguinte, Joago, aqui tu já entende todo o nosso funcionamento e toca bem. É óbvio que tu vai cada vez ganhar maturidade nesse processo. Aí é um mundo para ti de descoberta. A receita, tu tem. Mas tu vai estar mais na vitrine. Não vai ser tão fácil. A escolha é sua. Falei, putz, muito obrigado, seu Nelson José Rossi, me ajudou bastante. Mas a provocação dele foi muito boa e muito sábia. E aí eu decidi aceitar a proposta de ir para Farroupilha e me mudar mais uma vez, né? É. Fui para É Farroupilha. importante, é importante aí nesse ponto o papel do líder, né? Porque ele poderia ter te segurado lá, né, no final do dia. Aí ele acabou deixando porta aberta para você poder seguir um caminho diferente, ainda que um caminho com certo risco, mas um caminho no qual você seguramente ia se desenvolver, né? E é bem legal essa tua leitura, André, porque é justamente isso. Acho que a diferença dos líderes é justamente essa, né? Eu É, preparar e desenvolver os meus liderados para oportunidades, né? sem E as dúvida, oportunidades podem ser na minha área ou pode ser fora da minha área. sem Eu tenho dúvida. que olhar, pô, é uma pessoa que eu consegui desenvolver e ela está crescendo, né? É. Você já estava em Farroupilha e eu acho que dali para Piccadilly? para Piccadilly foi um passo. Foi uma Como é que foi jornada. essa transição? Foi uma jornada. Então, eu fui em maio de 2015 para Farroupilha como supervisor de operações de planejamento. Assumi as áreas de planejamento estratégico, gestão de projetos e PCP. Em 17 eu fui promovido a coordenador de planejamento e em 2019 meu gerente saiu. E aí eu fui promovido a coordenador geral de engenharia de processos e essas áreas que eu já cuidava. E aí eu até disse pro meu diretor, Rossi, mas eu não sou o expert em processos. Ele falou, fica tranquilo. Tu tem gente que é, mas tu tem a liderança que a gente precisa. E aí eu me dediquei mais a aprender a engenharia de processos e assumi toda a equipe de engenharia de processos que desenhava todos os processos de produção, que desenhava meta de eficiência, que desenhava aproveitamento dos recursos, mão de obra, equipamentos e afins. Eram 95 pessoas. Em 2 anos eu consegui reduzir o quadro para 72 e consegui reduzir os custos também na casa aí de 16%. Aí em 21 eu fui promovido a gerente da área, fiquei 21, 22, aí quando foi agora em março de 25, eu recebi também pelo LinkedIn o contato de uma consultoria através da Picadilly. Também era para um cargo de gerente de PCP, e eu costumo sempre participar das entrevistas, porque eu acredito que a gente aprende muito. A Soma muito, né? troca é muito rica, né, André? Um líder meu lá na Ferracina me disse uma vez, cara, se tu puder participar, participa, você vai sempre aprender. É. E de fato a gente sempre aprende um pouquinho, né? E aí eu aceitei participar do processo seletivo, a mesma coisa, na entrevista final, viram que a cadeira para mim de repente seria pouca, não seria atrativa e criaram uma cadeira nova, que era a gerência de corporativo de planejamento. Então eu ficava na matriz, mas olhando para o planejamento estratégico e olhando para as programações de fábrica. E na época eu fiquei com muita dúvida, porque eu gostava também da Grendene. Isso eu procurei sempre encerrar ciclos das minhas jornadas profissionais, não em Ah, momentos ruins, em momentos bons. Que eu acredito que você encerrar da melhor forma. Tanto que a Ferracini,
Até hoje eu tenho amigos e já fui lá dar 2 palestras para aquelas pessoas que foram os meus líderes. E é muito gostoso Que manter essa bárbaro. relação de portas abertas, né? Não tenha dúvida. Isso eu prezo como pessoa e como profissional. E aí a Picadilly fez a proposta, eu acabei aceitando, já fazia 12 anos de Grendene que eu estava lá. É óbvio que eu poderia crescer mais, mas aí o processo seria um pouquinho mais demorado, porque começava a ficar limitado pelas cadeiras já ocupadas. E aqui a possibilidade de eu mostrar ainda mais meu trabalho era maior. Aí morava em Farroupilha, Farroupilha fica a 120 quilômetros aqui de Igrejinha. Aluguei um apartamento aqui, comecei a fazer o trabalho aqui em dia 2 de abril desse ano. Quando foi em agosto, o meu diretor foi convidado a encerrar o ciclo dele conosco aqui, foi redimensionado algumas áreas, e aí eu recebi a proposta da promoção para a rede de planejamento. Então, eu assumi, eu já tinha as áreas de planejamento e PCP, eu assumi, além dessas duas, assumi a parte de engenharia de processo, que eu trabalhava em logística. Então, hoje eu estou com essas áreas como responsabilidade atual, porém, também já fazendo um processo de sucessão da terceira geração. A gente tem 70 anos aí de existência. É. O seu Almiro Gringues foi o fundador dessa empresa que é magnífica. E a terceira geração está no comando, só que já está saindo. A CFO já fez o processo de sucessão, a diretora de design faz agora recentemente, e nós teremos também o processo do diretor de supply e da nossa CEO, que é a minha líder. E aí eu estou fazendo o processo de sucessão do diretor de supply. Então, compras e É. almoxarifado, eu estou pareando com ele para fazer o processo o ano que vem de uma forma bem saudável. Então, além dessas áreas, estou aprendendo um pouquinho sobre compras e sobre almoxarifada para É. fazer essa dobradinha. A supply, que envolve compras, é uma área dinâmica demais, né? É uma Bem área dinâmica. impressionante. E para um garoto que saiu do interior de São Paulo e que cruzou, literalmente riscou o Brasil de norte a sul, né? Sim, É uma, de uma ponta bela a ponta. ponta a ponta, bela trajetória de carreira. Parabéns, eu acho que serve de inspiração. A gente tem muito garoto que está começando também aqui no comércio exterior, na logística, e que ter um modelo e ter uma fonte de inspiração, ter histórias para se inspirar é muito importante. Eu acho que você tem uma bela história. Mas Picadilly aí com 70 anos, incrível a história da companhia. 70 anos de linda história, André. É, Assim, eu tô e é assim, eu me engraçado. apaixonei, antes de vir, e continuo apaixonado, tá? E o propósito, eu gosto muito de olhar o propósito das companhias com quem eu vou falar, né? Transformar a vida em cada A passo, cada né? passo. Impressionante. E depois tem mais um passo ali, que é transformar a vida no sentido de ampliar a possibilidade, facilitar a rotina, impulsionar a história, promover bem-estar, contribuir para o desenvolvimento pessoal e profissional. Impressionante o fundamento da companhia e o que está por trás de uma operação como essa. E o que eu fico. 21 mil o que eu- 21 mil pontos de vendas, né? E presença em 100 21 mil países. planos de venda, mais de 100 países que a gente está alcançando aí com os produtos Picadilly, crescendo nossa rede de franquias aí este ano e para o ano que vem. E uma empresa onde o propósito é transformar vida a cada passo, não é só na teoria, não. A gente vê isso na prática. A preocupação dos acionistas em cuidar da sociedade que está ao É, entorno. Não é é uma empresa de discurso, capital é fechado. prática. É uma empresa de capital fechado, isso aí. A terceira geração assumindo e alguns executivos chegando para fazerem a sucessão. Me diz uma coisa, nesse pouco tempo de logística, eu sei que a Picadilly ela tem, analisando um pouco as informações públicas, 30, 40% do que se produz é exportado para esses mais de 100 países, né? Matéria-prima nacional, Matéria-prima nacional, mas tem uma parte importada do que se tem uma refere aos parte sintéticos do importada. nosso cabedal. Isso aí. Então, então vocês têm operações de importação e exportação, e você, como logística, cuida da logística nacional e internacional ou só nacional? Na área de logística, hoje está ligada diretamente a mim, só logística nacional. A parte de Tá, importação está ligada ao diretor de supply aqui, que aí eu estou pareando para assumir essa atividade a partir do ano que vem. Então, tá bom. estou colando com ele agora, que essa parte de logística internacional e importação também será da minha estrutura em Vo- 2026. Você tem a logística nacional por si só já é uma complexidade, dado o tamanho do nosso país e dadas as condições de infraestrutura, né, que estão aí dispostas para essa operação. A logística internacional,
vai trazer uma pimenta aí para a tua alçada, porque ela está imersa ali nessa loucura geopolítica toda que tem acontecido e principalmente pós-pandemia. A pandemia já está bem longe, graças a Deus, passamos bem por ela, mas ela deixou um legado de instabilidade de frete internacional, container, preço de container, etc. Como é que você está enxergando, como é que você enxerga os desafios da logística nacional para Piccadilly? E eu queria saber se você já tem, nos contatos com esse executivo que você vai substituir, um cheiro já do que te espera para a logística internacional. É bem interessante essa pergunta, né? E quando eu falo de logística, André, é algo assim bem delicado mesmo, porque as variáveis elas existem, elas não são tão controláveis. Então, a geopolítica, o cenário É, econômico, tudo influencia diretamente no custo do frete, no custo do combustível, no custo da negociação. O dólar sobe, Trump fala alguma coisa, movimenta para cima, movimenta para baixo. Você planejou com dólar a X, o dólar já baixou, o dólar subiu, favorece, favorece. Então, é um cenário de uma incerteza gigante, gigante, gigante. E aí entra que a gente fala da gestão de risco, né? Eu tenho que ter uns dados para poder avaliar o cenário de como é que vem sendo nos últimos anos para ter um olhar de futuro, mas eu também tenho que ter uma estratégia para tomada de decisões de risco, porque eu também não posso ficar só na zona do conforto. E quando fala de logística interna, o nosso desafio é custo, principalmente, e o tamanho do nosso Brasil, né? Então, hoje a gente tem aí operações nossas de distribuição no estado do Espírito Santo, onde a gente produz Rio Grande do Sul, e os caminhões sobem para fazer quase um picking, não chega a ser um picking, um cross-docking na unidade do Espírito Santo. Mas os nossos desafios são na operação a automação. A automação é algo que a gente precisa investir, está investindo para o ano que vem. As tecnologias, então, utilizar sistemas operacionais que se conversem, ERPs, desde WMS como outros, e também a gente poder olhar para a logística internacional no sentido de quais são os insumos, os componentes que eu pretendo fazer trabalhar com o mercado externo no viagem de importação, ter claro isso e esses volumes declarados, porque o lead time, quando fala de importação, ele é muito diferente do mercado interno. A gente fala de 6 meses antecipado, né? Como é que eu conecto isso com construção de coleção, com área de criação e estratégia de negócio? Então, esse é um desafio. E quando eu falo de negociação, aprendendo bastante aqui com o diretor aqui de supply, que é um cara que tem mais de 30 anos de experiência, os desafios que a gente vê para os anos seguintes é o custo. É o custo porque cada vez mais a matéria-prima é quem rouba a maior fatia ali do CPP, do custo do par produzido, seguido pela mão de obra, né? Ela tem um percentual um pouquinho maior de participação. Então, toda e qualquer negociação que a gente possa ganhar em custo sem perder qualidade e entrega, ela é fundamental para ajudar quando há desvios na mão de obra direta, quando eu tenho é. desvio na performance de venda, onde meu CPV não está legal, a matéria-prima acaba sendo um saving para ajudar esse déficit que a gente possa ter em outros resultados operacionais. Então, ele traz muito forte isso. Mesmo que estamos dentro do orçamento, a nossa política é buscar sempre o menor preço, sem prejudicar a qualidade e sem prejudicar a entrega. Aí essa habilidade do negociar e aí da gestão de risco ela é fundamental para conduzir isso. Nós vamos falar um pouco disso, mas eu acho que a sua habilidade de planejamento vai te ajudar muito nessas questões todas, né? Você falou Obrigado. ali na sua fala brevemente, a gente falava também um pouco antes de começarmos, que é um setor ainda com um viés muito artesanal na sua produção, né? Você fala muito do cabedal, da costura, e eu acho que é uma das etapas mais importantes, porque é o que dá sustentação, imagino eu aqui, que é o que dá sustentação para o Perfeito. calçado, né? E você também antecipou um pouco aqui das questões de automação. Como é que você vê essa questão de inovação no processo produtivo dessa indústria? Não existe uma máquina que costure isso, que cole, que vulcanize? Como é que está esse processo de automação industrial no seu setor? Pergunta muito boa, André, e é o que a gente está olhando agora, olhou durante esse ano e está projetando para o ano seguinte, é justamente isso. E de fato, sim, o calçado masculino, o calçado feminino, o calçado infantil, ele é ainda muito manufaturado, por mais que existam tecnologias aí de ponta
no mercado que a gente pode estar adquirindo. A gente fala que hoje um calçado ele tem 3 grandes blocos ali de forma mais sucinta que a gente considera importante: corte, cortar, costurar e montar. Esses 3 grandes blocos. O problema, o nosso gargalo, que a gente chama no segmento masculino, feminino e infantil, é a costura. Então, a costura, que é unir as peças através da costura, ela é manual. Hoje a gente tem máquinas que a gente chama de costuras automáticas ou programadas, que você investe mais em ferramentas como gabaritos de costura e tem que ter pessoas treinadas e capacitadas para operar as máquinas. Aí sai um pouquinho da expertise das pessoas que foram costureiras durante muitos anos e eu crio a capacitação desse grupo, desse tipo de perfil de pessoas para trabalhar com uma máquina com gabarito. Então, muda um pouquinho o viés. E isso para nós, olhando para termos de processo de produção de calçados aqui na Piccadilly, a gente está revisitando todo o nosso parque fabril, todas as nossas operações, metodologias e atividades que agregam e não agregam valor, e vendo assim, bom, nessa atividade não agrega valor, a minha mão de obra é essa, e o meu equipamento é o equipamento que eu tenho de ponta no que se refere à disponibilidade do mercado? Não. Essa é uma operação que eu preciso trocar agora, que ela tem uma representatividade alta no nosso custo e no nosso negócio de venda? Sim, então, esses balanços a gente tem feito e estabelecido cronogramas para poder inovar. E aí a costura, que é a nossa maior dor, a gente tem 30 ateliês que fazem costura para nós. Nós estamos investindo mais em máquinas automáticas, que são essas programadas que a gente chama tecnicamente, comprando para internalizar. Para o ano que vem, dentro de um plano que a gente está desenhando, não fechamos ainda, é internalizar o máximo possível da costura para dentro da operação Piccadilly. Por quê? Toda operação, quando eu vou para fora, o nosso controle já não é mais o mesmo. O custo também de costurar fora é muito maior que interno. Então, o inovar no sentido de melhor máquina, processos de produção padronizados e capacitação das pessoas associado à inovação, máquina e à tecnologia, ela tem sido pauta nossa aqui diária para ganhar percentual de capacidade, de produtividade e ali monitorando através dos KPIs como eficiência operacional diariamente. É, interessante. Quando eu converso com os executivos de outros setores, eles sempre estão preocupados, né, em se conectar com o ecossistema de startups, por conta da capacidade de inovar que essas empresas emergentes têm, geralmente fundadas por uma garotada mais disruptiva na essência, né? Como é que você vê isso? Vocês têm essa conexão para o setor de vocês ou não diretamente para o processo produtivo, startups que melhoram esse processo, mas que estão em áreas de apoio como a própria logística, sistemas financeiros? Você tem contato com essa garotada de startup? Tem algum ecossistema aí na região? Ou aqui mesmo em Franca, que também é um polo importante? Bem legal essa pergunta, André. E aqui em Porto Alegre, capital aqui do Rio Grande do Sul, tem um sistema de startup que é fantástico, conhecido como Instituto Caldeira. É localizado ali próximo ao Guaíba, ao rio aqui de Porto Alegre, e é fantástico porque é uma estrutura gigante, com grandes startups renomadas, que estão lotadas ali fisicamente, instaladas para poder ter acesso, e ali tem vários workshops e debates sobre diversos temas. Então, ele olha desde calçados e todos os segmentos. E na Grendene especificamente, que era a minha experiência anterior, a Grendene era a patrocinadora desse espaço. Então, a gente tinha uma sala dentro do Instituto Caldeira. Então, eu até fazia parte do nosso... A gente tinha um laboratório lá que chamava Bergamota, né? Mexerica, para quem não é do Rio Grande do Sul. A Bergamota Labs, que era o nosso laboratório de startup, de inovação, que linkava a gente com startups que estavam ali naquela localidade e startups do Brasil inteiro, do mundo inteiro. E ali foi onde que eu aprendi, entrei mais nesse mundo de startups, de entender essa dinâmica, de debater com eles, e eu venho mantendo aqui para dentro da Piccadilly esse viés. Aqui a gente já tem o comitê de transformação digital, que aí está mais ligado à logística, ligado a operações e também uma boa parte da produção. Mas agora, dentro do comitê da
transformação, a gente botou também o tema da startup, porque essa velocidade de ter um grupo de jovens ali com a cabeça totalmente pensando diferente da nossa e que trazem coisas disruptivas para a gente poder experimentar, testar, errar e aprender, é uma fórmula que dá muito certo. Então a gente está cada vez mais se aproximando desse Instituto Caldeira aqui enquanto Picadilly também, para a gente entrar no mundo das startups, assim como eu tinha na experiência anterior. Isso é bastante interessante e Bergamota Labs é um nome bem, bem interessante, cara. É, eu Bem tive, interessante. O símbolo da marca era o gominho da bergamota. Bem legal. legal. Eu tive na China recentemente e pude ver lá várias coisas interessantes. E uma das coisas que eu vi lá foi a impressão em 3D de um sapato estilo Crocs, né? Eu confesso que o visual ali, a textura do produto final não era das mais atraentes, mas era um sapato usável, né? Acho que o primeiro processo, o primeiro ensaio, eu acho, de um negócio desse ser impresso, ficou um negócio até, ficou um produto final até interessante. Você vislumbra esse tipo de inovação, sei lá, daqui a alguns anos, tomando conta das indústrias, ou eu acho que ainda não? Eu vi também uma, não lá, mas se pesquisar na internet, é uma indústria de alimentação chamada Revo, e os caras imprimem salmão. Certo? É uma proteína de peixe, ele faz a impressão de salmão, cara. E assim, é incrivelmente parecido, e ali nos testes cego, quem come fala que é salmão, né? Mas você, como é que você vê essas coisas mais disruptivas tomando conta da sua indústria? A indústria calçadista, André, aí né, eu falo pelas experiências que eu pude passar ao longo dessa minha jornada de sapateiro, ainda é muito conservadora. É, Ela não tem a mesma velocidade que os outros segmentos têm, no sentido da inovação e da transformação digital. Então, esse é um ponto que não é ruim, mas é uma característica do segmento, do tipo de produto, e a gente entende porque é bem complexo fazer calçado, seja chinela, a gente brinca que fazer chinela é simples, vai ver o tanto de operação que tem para fazer uma chinela. Então é bem complexo. Mas sim, quando fala dessa questão da impressora 3D, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma lá na Grendene, onde a gente imprimia peças de ah, ferramentas ou ah, até matriz impressa, matriz de injeção, ou até mesmo o componente do produto. E a gente utilizava isso com bastante frequência. que interessante. Próximo a eventos como a gente tem de feiras e convenções, como vai ter agora a BF Show em São Paulo, inclusive estou indo para lá amanhã, alguns produtos que ainda não estavam totalmente desenvolvidos, que tinham entrado como oportunidade um pouquinho a tardio, a gente fazia impressões, imprimia e levava para a feira para ser exposto Que impresso. maravilha. E, inclusive, a minha colega, a diretora de design da Grenina, a Shana, ela fez um projeto recentemente, eu fui presenteado por ela. Sim, ela fez um design do novo chinelo, totalmente fora É, do contexto das marcas do grupo, e presenteou algumas pessoas com esse produto é. impresso. Tenho ele até Prototipação hoje, uso. também, né? Deve ser bem utilizado para Prototipação. prototipação. Você tem que experimentar. Então, assim, para itens menores, André, eu vejo Uma uma aplicação boa. utilização muito produtiva, assim, uma escala bem legal. Acho que para o calçado em si, aí já tem É, muitas limitações de calça, é, de é. técnica, que não podemos correr riscos, entendeu? Claro. Eu queria uma curiosidade particular aqui, eu acho que é uma curiosidade de muita gente também, como inova no calçado? Como você embarca a inovação no produto final? Como que o cliente percebe que aquilo é um produto inovador? Eu vi no site de vocês que vocês têm ali um produto que estimula, se eu não me engano, o relaxamento. Tem um viés ali de inovação qualquer e você gera esse efeito. O que mais, cara? Como é que você percebe num produto que, eu vou falar aí não de forma pejorativa, e também você pode falar a tua visão sobre esse termo que eu vou usar, que é produto, não sei se é um commodity, pode-se dizer assim, porque pô, é tão competitivo, tanta gente produz, como é que o cliente percebe a diferença de um calçado Piccadilly e como é que você embarca inovação no calçado? Perfeito, né? E é um tema que a gente se faz essa pergunta todo dia, né? Como é que o nosso cliente final, nosso consumidor final, que é a pessoa física, vai entender que isso é uma inovação? É uma pergunta bem complexa quando se refere a calçados.
E aí a gente se engana muitas vezes que o disruptivo é o que atrai o cliente e ele percebe. Tu pode fazer isso, mas na maioria das vezes ele não tem o valor que a gente chama de valor percebido pelo cliente. Tá. E o valor percebido que eu vi que na Picadilly ela tem de inovação é nessa linha que a gente chama de MAX, que são palmilhas que têm uma tecnologia que estimula a circulação sanguínea. Então, para quem tem problema de circulação, ajuda e muito, e é aprovado pela Anvisa. Então, é a única calçadista que pode produzir um produto que tem o selo Anvisa homologado aí dentro do seu portfólio. Então, a inovação, para mim, quando fala de produtos como calçados, ela não é a disrupção, ela é em ter valor percebido pelo nosso consumidor final. E o valor percebido pode ser relacionado a conforto, que é o nosso forte Piccadilly, aí se associa o conforto a posso ajudar na circulação sanguínea de pessoas que têm problema de circulação, e também posso ampliar um pouquinho o horizonte vendedoras não têm problema de circulação, mas trabalham o dia todo de pé. É. Se usar o produto, a tendência de sentir dor nas pernas é menor. Então, você consegue inovar na visão de consumidor final com coisas mais simples. E é algo que a gente discute aqui diariamente. E a Picadilly traz isso muito forte, né? Dentro dos produtos dela, o que prima é o conforto. E dentro do conforto é que a gente procura olhar para o design e para a inovação para trazer isso como valor percebido pelo consumidor. Porque se ele não percebe como valor, ele não compra e não dá certo. Falando ali em design, como uma indústria, teoricamente uma indústria da moda também, varejo, né, de moda e tal, vocês vão buscar referências internacionais? Como é que é o gosto brasileiro nesse aspecto? Existe uma linha editorial que vocês desenvolveram aqui ou vão sempre buscar referências internacionais para trazer isso para o Brasil? Boa pergunta. E eu falo que é um híbrido, tá? Sim, acho que a primeira pergunta, buscamos referências internacionais aí todo ano. Então, a gente trabalha com dois tipos de coleção, né? Primavera, verão e outono e inverno, sendo lançados ao longo do ano. E para inspirar a cada início de coleção no que se refere a design, são feitas viagens de tendências e inspirações. Então, o grupo responsável por isso faz viagens em praças como Europa, ali nos Estados Unidos e afins, capturando uma tendência futura de grandes marcas, de grandes players, de grandes comportamentos de grandes praças, que isso é fundamental. Faz o mesmo interno no nosso país, no Brasil, e aí começa o processo de criação. Paralelo a isso, também, além de olhar as tendências no viés de design, a gente faz pesquisas internacionais relacionadas a grandes centros, no que se refere à matéria-prima, cores. Quais serão as cores de 2027? Quais serão as matérias-primas de 2027? O que está pegando mais no sentido de é pérola? É pelo? Então, existem cronogramas anuais para esse grupo viajar para fora do país e para dentro do país, olhando tendências no que se refere a design, se refere à matéria-prima e comportamento do consumidor. Que sim, ele é diferente quando sai do Brasil e é diferente dentro do nosso Brasil. É isso que eu ia perguntar. No próprio Brasil, você deve ter uma regionalização de coleções, né? O que vende, evidentemente, Perfeito, o que pode vender no norte do país, lá em Sobral, onde você morava, não é o que vai vender aqui no sul, uma questão climática. isso a gente até tem uma nomenclatura interna dentro do calçado que é assim, a gente abre alguns tipos de produtos regionais, depois abre numa visão nacional. E por quê? Eu abro um grupo de produtos no Necolê, que a gente chama, que é Norte, Nordeste, Centro-Oeste, agora me fugiu o outro lá. Depois eu abro a nível Brasil. São produtos que são abertos, que lá para cima está um pouquinho mais quente, e aqui embaixo não está. A hora que começa a aquecer, eu libero para o Brasil inteiro ter acesso a esse tipo de produtos. Então, a coleção é pensada de várias formas, no mercado externo, no mercado interno e dentro do nosso país, Brasil, que é grande e lindo aí, eu tenho vários tipos de comportamento e de perfis. E aí a coleção ela é pensada em abranger na sua maioria, na sua totalidade, esse grupo e lançada estrategicamente nos meses que condizem com cada troca de estação aí e com as temperaturas que a gente tem aí no nosso Brasil, que oscila bastante. Eu me lembro, quando eu era garoto ainda, eu via havaianas penduradas em saquinhos nas bares
e mercados municipais. A Havaianas deu uma explosão em termos de design, qualidade, mas continua sendo o mesmo chinelo, essencialmente. Tem algum produto aí que, historicamente, ele teve pouca ou nenhuma evolução técnica ou de design e que é um campeão de vendas, que é uma marca registrada da companhia, que atravessou aí Tem os que a alguns gente anos? resgatou, inclusive, sim, tem alguns produtos que a gente resgatou, inclusive, agora para a coleção agora, que eram, que a gente chama dos perenes. Então, dentro do grupo que a gente tem um grupinho que a gente chama de perene, é aquele tipo de produto que você não pode tirar do portfólio, que ele vende. E aí tem dentro desses um específico, que é a linha Camila, que a gente chama. E Camila, para quem não conhece, é o segundo nome da nossa CEO e dona, Ah, Cristina Camila interessante. Gringues, que o pai dela, o seu tio Burso da segunda geração, criou o produto e batizou do nome da filha. E é um dos produtos mais vendidos da história da marca. Interessante. E a gente não pode tirar, porque ele tem um preço razoavelmente acessível, mas o design dele não tem nada de arrojado. É um design mais comum para o dia a dia, Mais mas que as pessoas minimalista. aderiram àquela ideia mais minimalista e a gente classificou ele agora como um perene. Ele tem pequenas mudanças, mas a sua estrutura de produto a gente mantém, muda um enfeitezinho, traz uma corzinha nova aqui, para manter esse tipo de produto, esse tipo de arquétipo, que a gente chama vivo no mercado e tem dado muito certo. Tem sido uma linha de sucesso nosso aí. Interessante. O Givago, a gente falou um pouco de inovação das startups, né? Entendi o seu olhar para automação industrial e os momentos que vocês têm planejado para fazer isso. Mas tem uma tecnologia que tem o potencial, já vem transformando muita indústria, muitas indústrias, a forma como a gente também trabalha, que é a inteligência artificial. Como é que tem sido o uso disso aí na Piccadilly? Tenho certeza que vocês usam no back-office, mas a minha pergunta está mais no processo de criação, no processo produtivo, talvez menos por enquanto, mas no processo criativo. Faz-se uso de alguma tecnologia de imagem, de prototipação, pesquisa de mercado? Como é que vocês estão olhando para a IA? Pergunta boa. IA, para nós Picadilly, tem sido pauta prioritária pelos ganhos que a gente tem em conteúdo, que a IA pode nos trazer pela velocidade. Então, no back-office, a gente já utiliza, sim, alguns processos de AI bots que a gente trabalha. Quando fala do processo de criação, em algumas situações a gente já consegue ter o IA ali gerando ideias de imagem para a gente poder desenhar o calçado a partir dos inputs que a gente consegue lançar. Dentro de logística, ainda não, mas eu venho buscando agora fortemente na minha gestão implantar a IA, a automação também. Aí eu gosto bastante do RPA, que é Robotic Process Automation, que é uma linguagem de programação anywhere. Tu pega atividades repetitivas, cria uma linguagem de programação para um bot e ele faz isso de maneira mais autônoma, não precisando que a gente consuma massa encefálica de pessoas para fazer coisas que não agregam valor. Então, e na produção um pouco menos, porque na produção a gente tem uma questão que a gente precisa estabilizar mais os nossos processos, no que se refere a balanceamento, aproveitamento de mão de obra e operações de produção, para a gente linkar até a questão do MES e da internet das coisas. Então, a gente precisa acertar a rede, para ter a máquina conversando com o sistema, que a gente consiga ter reportes online. Então, um pouquinho mais demorado. Na logística, sim, a gente vai construir um novo centro de distribuição, onde o nosso foco é a automação, no que se refere à tecnologia, é a automação no que se refere a ganhar produtividade através de tecnologias como sistemas do ERP, WMS e afins. Então, a gente está buscando fortemente, agora a gente também está fazendo um processo de transição, que se eu posso falar que já é público, de troca de ERP, então a gente usa o SAP e vamos migrar para o SAP, e a projeção é que de janeiro de 27 a gente faça isso. Então, como a gente está reescrevendo os nossos processos no viés de as is, projetando um to be, o to be tem que ter um saneamento. Então, não posso subir para o novo sistema como é hoje. Eu olho para o meu processo como produção, como logística, como planejamento, como criação e desenho um processo novo. E se para isso eu estou tendo que buscar novos sistemas e RPA e inteligência artificial
conhecer mais sobre dados, ciência de dados e etc., a gente está investindo bastante esse ano, então existe um comitê para isso, existem pessoas dedicadas para isso, para que o ano que vem a gente tenha uma alavanca muito considerável no estabilizar os processos e crescer a partir de É, tecnologias e automações e inteligência artificial. é. Eu acho que a IA para vocês aí, ela pode ajudar muito na área de criação, desenvolvimento, marketing, né? Mas também na tua área, na projeção de avaliação de demanda, capacidade de atendimento, planejamento, principalmente com tanto prescrição quanto predição, né? Mas aí o dado, de fato, é importante ter estruturado. Cara, a gente tem E só aqui. pegar um gancho do dado que tu Aham, trouxe bem, André. Deixa eu fazer um gancho do dado. claro. E dado aí é uma coisa fundamental. Para eu ter inteligência artificial ou ter automações, eu tenho que ter estrutura de dados, bases de dados qualificadas e bem estruturadas. É, E quando eu entrei aqui na Picadilly, a gente tinha, não da melhor forma. E aí eu trouxe e consegui convencer a companhia, o negócio, da relevância e da importância. Então não tinha, eu tinha TI e eu consegui trazer um profissional que trabalhava comigo só para essa área de consultoria de dados. Hoje eu estou com 2 pessoas e hoje gerou um encanto para a companhia, que quando eu consigo ter bases bem estruturadas, qualificadas, dados rastreáveis, que contam histórias, que subsidiam tomada de decisões mais precisas, é outra coisa. Então, a gente é. vai evoluir também nesse processo agora de 25 para 26. Mas eu acho que você não está atrasado nisso. Você sabe que eu vi uma pesquisa da Gartner. Eu gosto muito de falar dela porque ela é de 2024, de junho, mês 6 de 24. Uma pesquisa que não é tão antiga assim. Vale olhar, e ela é pública e gratuita, apesar de ser Gartner. Ela se chama CIO Gartner Report 2024. Acho que é isso. Vou olhar. E ela aponta que, apesar de o dado ser o novo petróleo, né? Essa frase foi falada há 18 anos atrás por um cientista inglês. Hoje, Gartner aponta que a segunda maior preocupação de todo CIO, todo cara de TI da indústria, é a estruturação de dados para gerar valor, né? Assina embaixo. Então, eu converso com muita gente, a gente produz muito dado, mas ele não está tão estruturado a ponto de você tirar valor. E quando você consegue enxergar o dado de forma estruturada, você consegue ler e enxergar coisas que você não enxerga sem ele. Então é fundamental. E aí, quando você aplica a É inteligência fantástico. artificial, você tem mais insights ainda que você também não consegue ter fazendo uma leitura sem ela, né? Então, de fato, a gente passa e vai É passar por fantástico. uma grande Ratifico, André, essas transformação. palavras. Assim, É. o dado, Olha, ele tem que ser bem estruturado, bem tratado, assim, que ele... Eu brinco, eu uso bastante essa expressão. Ele tem que contar uma história que é você isso. consiga rastrear e que, no viés, aí eu gosto também bastante do on-page, você consiga convencer uma direção, um nível de executivos, sobre aquilo do teu projeto, da apresentação. Então, é bem fantástico. Quando você estrutura muito bem isso, você consegue ter essa base e ter no É. on-page uma visão para tomada de decisão bem efetiva. Tem um slogan de uma empresa que eu conheço que também trabalha com dados. Esse é um slogan que eu acho que é curto, simples, mas eu acho que é sensacional, que é o seguinte: e se o próximo dado mudasse tudo? É um pouco disso, né? Bom, Quer dizer, e a hora que, se você muito bom, olhar muito para bom. uma base aí, você tem um insight, eu tenho um insight que, cara, coloca você num outro patamar, num negócio num outro patamar. Eu queria parabenizar mais uma vez você pela sua trajetória e desejar, mais do que nada, sucesso absoluto na Piccadilly ou em qualquer outro movimento que você faça na sua carreira. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, André, a oportunidade, a honra de estar participando desse momento riquíssimo. Acho que cada vez que a gente fala um pouquinho da que a gente faz da nossa história, a gente aprende muito mais. E aí, com uma conexão como a tua, que também que tem anos de experiência como executivo, como uma visão de negócio e estratégia a nível global, que é inspiradora. Então, saio daqui bem feliz e grato aí pela essa oportunidade. Muito obrigado. Até logo mais. Até mais, tchau, tchau.